amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Para trazer essa continuação, que vai ser o segundo vídeo dessa introdução ao Novo Testamento. Nós falamos ontem sobre esse livro aqui, sobre essa obra, tá? Agora nós vamos para essa aqui, ó. Essa obra aqui que é o volume 2 dessa introdução. Aqui, ó, apresentando para vocês, ó, volume 2 aqui em cima. Introdução ao Novo Testamento. História, Literatura e Teologia, Cartas Católicas, Sinóticos e Escritos Joaninos. Lembrando que cartas católicas são cartas gerais ou universais, né, da linguagem. M. Eugene Boring e a parceria, né, sensacional da Paulus com a Academia Cristã, tá? Para apresentar essa obra aqui, esse que é o segundo vídeo, nós precisamos do quê? Da sua ajuda. E como a gente ajuda, irmão Renato? Dando aquele like, aquela curtida no canal e se inscrevendo. Você que não é inscrito, não deixe de passar aqui sem marcar, sem marcar a sua presença, né? Nos ajudando também a alavancar o nosso canal, ajudando também a divulgar nos grupos, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. E também sem deixar de acionar o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, abrindo os 3 abas, aperta a opção todas, que é a primeira opção, para você não perder nenhum conteúdo no canal. E também quero fazer uma ressalva aqui, lembrando que eu não falei no primeiro vídeo, tá? Esse vídeo aqui é a continuação e quem quiser pode visitar o site, ou quem puder ter acesso à livraria da Paulus. Não estou ganhando nada para isso, mas é só para ajudar os irmãos que quiser alguma aquisição, né? A Paulus vai estar até quinta-feira, dia 16, próximo agora, dia 16 de fevereiro, com uma promoção de 50% de desconto. Tá? Não em todas as obras, mas a maioria das obras está com um desconto belíssimo. E sem contar, essa obra aqui e o volume 1 dessa obra também estão na promoção, tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, link da descrição, para você como adquirir esta obra. Deixa eu apresentar para vocês aqui o sumário. Lembrando que essa obra aqui ela tem uma continuação, né? Nós tivemos aí mais de 600 páginas, 680, 90 páginas no primeiro volume. Deixa eu mexer na câmera aqui para facilitar a visualização dos irmãos. Eu vou mostrar o sumário e depois a gente vai dar uma olhadinha, fazer a leitura num capítulo aqui. Sabendo que essa obra é muito grande também, eu não vou demorar muito, tá? Aqui, ó. Vamos começar aqui com o sumário, tá? Lista de ilustrações, quadros, prefácio, abreviaturas. Vamos lá. Vou falar rapidamente só o início dos capítulos, não vai ficar muito extenso. Deixa eu aproximar mais a câmera. Isso, agora já ficou um pouquinho melhor. Aqui, ó. Continuação aqui, pode ver o capítulo 17, porque o 16 foi no primeiro volume. 17, Roma é a consolidação das tradições. Consolidação romana das tradições paulina e petrina. Ó, a interpretação de 1 Pedro. Aqui você tem o 17:3, interpretando Hebreus. Vamos dar uma olhadinha nesse capítulo. Para a leitura adicional. Vamos aqui mais em cima. Tiago, Judas e 2 Pedro, interpretando Tiago. Você pode paralisar um pouquinho aqui o vídeo, dar uma olhadinha nos subtópicos aqui, ó. Interpretando Judas, interpretando 2 Pedro, ou 2 de Pedro, a epístola. Aqui, ó. A igreja em Roma, a 2ª e 3ª gerações. Para a leitura adicional, de Jesus e os Evangelhos, aqui é a parte 19, inspiração divina, memória individual. Vamos para 19:3. Tradição da comunidade, tipo de materiais de e sobre Jesus. Você tem aqui, ó, 20, Marcos e a origem da forma evangelho. O que é um evangelho? O problema do gênero. 21, interpretando Marcos. Aqui, ó, 22, interpretando Mateus. Nós estamos aqui nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, reinterpretação para tempos de mudança. Aqui, ó. A comunidade cristã de Mateus.
temas e questões teológicas, conflito de reinos, ética, fazendo a vontade de Deus. Ó, estrutura, Mateus como compositor, síntese exegético-teológica para a leitura adicional. 23. Lucas, teólogo, compositor e historiador. Lucas, o teólogo e a reconfiguração da história da salvação. Lucas, o historiador. Lucas, Atos e História. Que é interpretando Lucas e Atos. Aqui. Quando eu aproximo da câmera, porque o livro é muito grande, eu quero pegar um foco melhor para os irmãos não perderem a leitura. Isso. Sumário origem de Lucas e Atos. Foi assim que nos dirigimos a Roma. Texto a história da transmissão. 25. Comunidade joanina e a escola joanina. Você vem aqui agora a parte de João. Vamos lá. Tem a comunidade joanina e seus conflitos. Jerusalém a Éfeso. Leitura adicional. Aqui, ó. Cartas da comunidade joanina. Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João. Interpretando Apocalipse, interpretando a 2ª de João. Aqui estamos no final já. Interpretando a 3ª João. 1ª João. Interpretando o Evangelho de João. Deixa o Evangelho por último, né? Que é maior. Destinatário, propósito, unidades e fontes, história composicional, estrutura e esboço, síntese exegético-teológica para a leitura adicional. Epílogo, o Novo Testamento como palavra de Deus. A Bíblia retrata o Deus que Deus fala, retrata o Deus que capacita e inspira outros a falar. Né? Em tempos pós-bíblico, o entendimento oracular da palavra de Deus começou a ser aplicado à Bíblia como um todo. Essa aqui é a parte já 28. E aqui a gente vai finalizando. Bíblia e Palavra de Deus na teologia contemporânea. Você tem aqui, ó, neo-evangelicalismo, liberalismo clássico, a herança da neo-ortodoxia e Vaticano II, para leitura adicional. Índice de autores citados, índice de passagens bíblicas. Pensou que acabou aqui, irmãos? Aqui, ó. Praticamente as duas obras somam isso aqui, ó, que você está vendo. 1.268 páginas, tá? Porque aqui, ó, ele vai dar lista de ilustrações, tá? Mapas, aqui, ó. Tanto que a página aqui que está marcando, ó, abertura, final, a Palestina do 1º século, fotos. Aí você vê aqui, ó, uma inscrição documenta Sérgio Paulo, Sardes, uma das 7 igrejas citadas. Você vê aqui, ó, 1143. No caso, as páginas estão todas aqui no 2º volume, tá? Isso aqui, ó. Vai trazer muitas fotos aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma para mostrar para os irmãos. É uma obra muito rica também, de muito material, de muitas fotos. Na parte final ele vai trazer muita coisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Mas o que eu vou mostrar para os irmãos, para não perder tempo, que ele vai falar lá em Hebreus, que é muito interessante, irmãos. Eu separei isso aqui para a gente dar uma lida. Página 769. Quem puder ter a oportunidade de comprar essa obra, não compre. Não é uma obra que costuma ficar barata, pode comprar separada, tá? O volume 1 do 2. Mas aproveitando essa promoção da Paulus aí, é interessante que se os irmãos quiserem pegar, tá? Pode encontrar também essa obra na estante virtual. Eu não sei como é que tá na Amazon também, mas tá bem em conta na Paulus, hein? Aqui, ó. Os destinatários não eram hebreus, tá falando sobre a carta aos hebreus. Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Para facilitar a obra, a leitura. Deixa eu seguir aqui um pouquinho mais. Senão a câmera pode virar. Realmente tá difícil de segurar essa câmera aqui.
para não mudar a posição dela. Vamos lá. Ó. O editor, ou alguém antes dele, anexou o título aos Hebreus a um documento anônimo quando este se tornou parte de uma coleção de cartas paulinas, alinhando aos títulos atribuídos para outras cartas como aos Romanos, aos Gálatas, etc. Presumivelmente, o título Hebreus, que não ocorre no próprio documento, foi sugerido por seu conteúdo, que tem muito a dizer sobre aliança, sacerdócio e sacrifício. Não tem nada a ver o destinatário, como o autor está dizendo. O Eugene Born está dizendo que por que aos Hebreus? Por causa da questão dos pontos a serem tocados no assunto, justamente falando sobre a antiga aliança, está falando sobre sacerdócio, sobre sacrifício e tudo mais. Com base nesse imaginário judaico, supõe-se que o documento estava dirigido a judeus ou judeus cristãos, embora esteja claro que os destinatários são cristãos falantes de grego, no mundo helenístico, e não judeus que não confessam a fé cristã. Alguns eruditos continuam considerando que o documento foi destinado a judeus cristãos helenísticos. Tá? Vamos lá. Já vimos, contudo, que pressupor total familiaridade com as escrituras e instituições judaicas não significa automaticamente que os leitores sejam judeus cristãos. Por exemplo, considera-se que as congregações cristãs, predominantemente gentias, abordadas pelas cartas aos Coríntios, Romanos e 1 Pedro, conhecem as tradições bíblicas e judaicas, que foram a base do argumento do universo simbólico no qual a comunicação ocorre. Também vimos que a distinção clara entre judeus cristãos e cristãos gentios não é útil. Aqui, ó. Hebreus parece ter sido endereçada a uma ou mais congregações no mesmo cenário geral em que se encontram cristãos tanto de pano de fundo judaico quanto gentio, em um contexto altamente influenciado pela história e tradições judaicas. Aqui, ó. Essa parte aqui. Em vez disso, os dados textuais sugerem uma comunidade assediada, vivendo sob a ameaça de sofrimento e prisão por causa de sua fé. O falso ensino é apenas um pequeno problema mencionado apenas em 13:9. O retorno ao judaísmo não é mencionado. A tentação não é aceitar uma falsa teologia ou retornar ao judaísmo, mas não chamar a atenção, evitando a vergonha e o abuso envolvido na profissão cristã. Os dados textuais parecem convergir com a congregação de Roma na década de 80, no calor da perseguição de Nero aos cristãos em 64, e a destruição de Jerusalém e o culto em 66-70 sob Roma. Claramente, Hebreus tem uma conexão romano-italiana. Isso aqui é muito interessante, mas poucas pessoas passam sobre esse detalhe. Ó. A conclusão epistolar inclui saudações. Lá no final da carta, vocês vão ver lá no versículo 24 do capítulo 13, ele vai falar, saúdo os da Itália. O escritor vai falar que da onde que ele está escrevendo, claramente está vindo da Itália, de Roma. Ó, saudações, 2 da Itália. Uma das poucas indicações específicas da procedência do documento, porque não começa dizendo de onde é, né? Só termina dizendo de onde vem a carta, no caso, no final dela. Mesmo essa frase é ambígua, ela pode se referir tanto a cristãos italianos enviando saudações da Itália para igrejas em outros lugares, ou membros da igreja oriundos da Itália, que emigram ou estão temporariamente ausentes e enviam saudações para casa. Que a última situação é a mais provável, é algo perceptível a partir do uso de uma mesma ou similar fraseologia para pessoas de Roma que estavam vivendo temporariamente no exterior. Aqui embaixo. A compreensão mais natural é de que a carta foi dirigida a congregações de cristãos romanos e seus arredores de um mestre romano que está temporariamente ausente, talvez detido ou encarcerado, ou qual está em contato com cristãos italianos em seu cenário, em que enviam saudações. O autor é de Roma e conhece a situação local. Ele escreve de outro lugar, de modo que Hebreus tem uma procedência romana em duplo sentido, sendo tanto de quanto para Roma. Há indicações particulares de uma procedência romana. Aqui ele vai listar alguns motivos pela situação de ter sido escrita em Roma para os hebreus, para as igrejas cristãs, né? No caso, não é para uma igreja hebreia, ou justamente para judeus que estão em Jerusalém, no caso, aos hebreus, porque muitas pessoas pensam que está indo para Jerusalém, né? Ou para Israel, no caso, num todo. Mas a visão da carta é para hebreus, ou judeus
cristãos mesmo, como o próprio Eugene Borges está dizendo. E há muita confusão na carta aqui que ele vai também listar, ele vai falar sobre isso. A autoria. Muitos, né, uma parte fala que foi Paulo por causa da linguagem. Outros dizem que alguns termos usados aqui não tem nada a ver com Paulo. Alguns citam Lucas sendo o autor da carta, porque tem uma certa similaridade com a escrita de Paulo. Outros vão dizer por causa da conexão com Paulo também, dizem que Apolo não tem, há poucas provas, e outros vão dizer que é Clemente Romano, que é um dos pais da igreja e que sucedeu Paulo. Ou seja, alguns dizem até que ele foi discípulo de Paulo, mas que foi também um dos bispos de Roma, né? E no caso é um dos pais da igreja, tendo também uma grande gama de defensores que possa ter sido ele, mas também não há nada provado. Irmãos, ó, uma obra sensacional, tá? Não pode deixar de ter na sua casa. Tá fechando aqui esse segundo vídeo, segundo review dessa introdução ao Novo Testamento. Tá, lembrando, é interessante, sim, mas você pode pegar em 2 volumes, não tem problema nenhum, tá? E lembrando mais uma vez, até dia 16 vocês têm a oportunidade de pegar essa obra, sendo duplamente, quem puder, né, pegar as duas, ou simplesmente você pode comprar separadamente, não tem problema nenhum, mas é bom ficar de olho nessa oferta até dia 16 na Paulus, tá? Na quinta-feira, que vai estar com 50%, e outras obras também que os irmãos se interessarem, tá bom? Fica aqui mais uma dica. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.